Amém. Shalom, irmãos. Paz do Senhor a todos. Estamos aqui começando mais um culto também nesse domingo abençoado. Nós vamos louvar hoje a música chamada Tua Graça Me Basta, bem? Quem quiser pesquisar a letra, amém? Que você possa engrandecer o nome do Senhor Jesus, né? Dar glórias a Ele. Ele é digno de tudo isso, amém? Vamos louvar a Ele. Diminua eu.
nos basta. Glória a Deus. E vamos também estar lavando a esperança, amém? Vamos declarar que a nossa esperança é um dia poder ver o nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Ele. A esperança de um dia poder vê-lo em tua presença, poder permanecer. Leva-me a caminhar numa eterna dimensão. Possa adorar o nome do Senhor Jesus, possa estar cada dia mais se aproximando mais dele. E a nossa esperança nesse mundo é de um dia poder ver a face dele, amém? Adorar ele cara a cara. Esse foi o louvor de hoje, espero que Deus abençoe muito a todos vocês. Shalom, meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Que é a missionária Andréia. Vamos mais uma vez no nosso culto da família, nosso culto de adoração ao Senhor. E hoje nós vamos falar sobre a falta de paciência que gera incredulidade, amém? E nós vamos meditar. Abra aí a sua Bíblia, vá pegar a sua Bíblia e vamos abrir em Êxodo capítulo 32, amém? Nós vamos ler alguns versículos. E depois eu te convido a estar meditando no capítulo inteiro, que é um capítulo muito rico, onde a gente tira muitos ensinamentos sobre impaciência, sobre idolatria, né? E nós vamos estudar aqui um pouco sobre o povo de Deus, né? O povo que o Senhor tirou do Egito e trouxe em busca da terra prometida, né? Mas o povo, ele ficou impaciente. E como nós estamos nesse tempo, né? Que nós estamos no tempo de afastamento social, muitas vezes nós nos encontramos impacientes. Então essa palavra serve para que nós possamos ver o que gera a impaciência nas nossas vidas, né? A impaciência também gera pecado, meus irmãos. Vamos meditar aí na palavra. Abra a palavra do Senhor em Êxodo 32. Quero uma Bíblia aí para acompanhar. Amém? Diz assim, Êxodo 32.
quando o povo de Israel percebeu que Moisés tardava, vou dizer mais uma vez, quando o povo de Israel percebeu que Moisés tardava muito a voltar do alto do monte, juntou-se ao redor de Arão e exigiu-lhe: vamos fazer-nos deuses que vão à nossa frente, para que este Moisés, a este homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabamos o que lhe aconteceu. Arão consentiu e orientou-os: tirai os brincos de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e filhas, e trazei-mo-nos. Então todo o povo tirou das orelhas os brincos e os entregaram a Arão. Vamos para o versículo 4. Este recebendo das suas mãos, os fez fundir em um molde e fabricou com este ouro derretido uma estátua em forma de um bezerro. Então o povo exclamou: esta é a figura do nosso Deus, com letra minúscula. Ó Israel, que vos tiraram da terra do Egito. Diante dessas manifestações do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e fez essa proclamação: amanhã será um dia de festa dedicado ao Senhor, com letra maiúscula. É bom você se atentar a isso, que nós daqui a pouco vamos saber o porquê esse Deus com letra minúscula e o porquê, quando Arão fala, ele pronuncia que iria fazer um sacrifício ao Deus, ao Senhor, com letra maiúscula. Vamos pular lá para o versículo 7. Então, Iavé, ou seja, o Senhor avisou Moisés, que Moisés estava lá em cima do monte: vai, desce depressa, porque o teu povo, que ajudastes a subir da terra do Egito, perverteu-se, ou como diz algumas linguagens, corrompeu-se. Aí o Senhor fala lá no versículo 9: e Iavé disse mais a Moisés: tenho observado este povo, eis que é um povo de dura cerviz e teimoso. Agora, portanto, deixa-me, para que se inflame contra eles a minha ira, e eu os consuma. Todavia, mais tarde, farei de ti uma grande nação. Versículo 11. Moisés, no entanto, suplicou a Iavé, ao Senhor seu Deus, e disse: por que, ó Iavé, se acendeu o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, por meio de teu braço forte e muitos milagres? Então, meus irmãos, nós temos que nos atentar aqui, né? Olha o que o Senhor disse para Moisés no versículo 7. Vai, desce depressa, porque o teu povo, que ajudastes a subir da terra do Egito, perverteu-se, né? O Senhor entregou, falando para Moisés, que aquele povo era o povo de Moisés. E o Senhor estava falando isso não porque ele estava agradando de Moisés, falando: olha, Moisés, esse aqui é o teu povo, que você está cuidando. Não era por isso, porque o Senhor conhecia o coração daquele povo, que era um coração duro e obstinado. E a Bíblia deixa bem claro aqui no capítulo 32, no versículo 1, que o povo estava impaciente, porque dizia o povo que tardava muito Moisés, né? O povo ficou impaciente, porque ele queria o quê? Um resultado. Eles já que se achavam que Moisés tardava em retornar. E muitos cristãos, irmãos, hoje estão nessa posição, achando que o Senhor está tardando em destruir o coronavírus, que o Senhor está tardando em abrir o comércio, que o Senhor está tardando em resolver a situação política do país. Eu quero dizer para você que o nosso Deus nunca tarda, nunca chega atrasado. O Senhor conhece a intenção do coração dos seres humanos. Sabe, meus queridos irmãos, esses dias eu estava assistindo, né? Como eu sofri um machucado no pé, eu estava assistindo a Netflix no meu quarto e vendo ali, né, os cientistas que se reuniram e fizeram um pequeno vídeo explicando sobre a situação do coronavírus. E naquele vídeo ficou muito claro que o coronavírus ele só se propaga se ele tem um hospedeiro, né? E quem é esse hospedeiro, irmão? Somos nós, os seres humanos. E ali o Senhor começou a falar comigo sobre isso, que as pessoas antes estavam nas suas casas e poucas pessoas estavam contaminadas. Aqui no Brasil mesmo, olhando as estatísticas, a gente percebia que a contaminação estava assim: em um mês se contaminou 1000 pessoas, agora por dia tem se contaminado essa mesma quantidade. Sabe por quê? Por causa da falta de paciência. A falta de paciência, irmãos, gera em nós muitas vezes incredulidade. Muitas pessoas têm ido para a rua falando: esse vírus é político, ou isso daí é uma invenção, eu preciso sair para ganhar dinheiro.
E aí elas acabam se contaminando e morrendo. E fica tudo aí, meus irmãos. A missionária Silvia, um tempo atrás, acho que no segundo vídeo, ela deu uma ministração falando que o Senhor sabe tudo que nós precisamos, que nós deveríamos juntar tesouros no céu. Porque o Senhor diz na sua palavra, lá no livro de Mateus, entre o capítulo 5 e 8 ali, está escrito: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça corrói, o ladrão rouba, mas ajuntei tesouros no céu. E o Senhor fala claro que Ele sabe que nós precisamos comer, nós precisamos nos vestir. E Ele fala que os gentios também se preocupam com essas coisas, mas que Ele tem cuidado de nós. Então nós vemos aqui claramente que o povo de Moisés, né, o povo de Deus, porque não era o povo de Moisés, era o povo de Deus, o povo por sua dureza e obstinação, eles intimidaram, né, Arão. E quantos pastores eu vejo intimidando suas ovelhas, ovelha intimidando o pastor, que tem que abrir igreja, que tem que ir para a igreja, que tem que levar o dízimo na igreja. Meus irmãos, nós temos que ser sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Se nós não conseguimos obedecer àqueles que nós vemos, nós iremos obedecer àqueles que nós não vemos, né? E o povo sempre teve isso, irmãos. O povo começou a falar, a oprimir Arão, e a diferença de Arão e Moisés era muito grande como sacerdote, né? Arão, oprimido pelo povo, faz o bezerro de ouro, mas ele faz na intenção do bezerro de ouro ser um símbolo só, porque ele mesmo diz aqui, que eu falei para você prestar atenção, né, no que está com letra minúscula e o que está com letra maiúscula, e ele diz ali no versículo 5, que ele fala, amanhã, no finalzinho, amanhã será um dia de festa, dedicada ao Senhor. E o Senhor com letra maiúscula. Arão estava fazendo aquilo numa boa intenção, irmãos. Qual era a intenção de Arão? De fazer uma festa dedicada ao Senhor. Mas o povo estava ali para idolatrar um bezerro de ouro. E o Senhor conhecia isso. Quando Deus tirou aquele povo do Egito, irmãos, o Senhor queria tirar o Egito de dentro deles. Mas eles trouxeram o Egito para dentro da terra prometida, para o caminho da terra prometida. Eles trouxeram o paganismo, eles trouxeram a idolatria, eles trouxeram a incredulidade, porque eles precisavam ver para crer. Será que nós vamos precisar nos contaminar para crer que esse inimigo invisível é real? Né? O Senhor, há tempos eu tenho protelado, meus irmãos, a dar esta palavra. Mas hoje eu queria até falar de outras coisas, né? Eu comentei hoje com a missionária Silvia que eu queria ministrar que todo olho verá e toda língua confessará que Cristo é o Senhor, né? E através do que? Das mídias sociais, como eu estou gravando aqui esse vídeo, que ele vai chegar muito mais longe do que talvez a minha pregação ali de púlpito na igreja local, né? E eu protelava, ai Senhor, eu não quero falar sobre isso, né? Eu quero falar de outras coisas. E o Senhor falou, fale sobre isso, fale sobre a falta de paciência, que ela gera incredulidade, e a incredulidade, irmão, gera a morte. Né? Essa semana nós perdemos várias pessoas pro Covid. Por quê? Porque as pessoas estão indo para as ruas, né? Em busca dos seus próprios interesses. E o Senhor, quando ele olha para Moisés, ele fala para Moisés no versículo 7, né? Ele avisa Moisés, vai, desce depressa, porque o teu povo que ajudastes a subir da terra do Egito perverteu-se. E a gente vê, irmãos, a falta de amor dos cristãos naquela época, que continua a mesma coisa, só pensando nos seus interesses próprios, porque o povo, um povo ingrato, vira e fala para Arão, olha só, que Moisés, no versículo 1, tarda muito a voltar do alto do monte, juntou-se ao redor de Arão e exigiu-lhe, vamos nos fazer deuses que vão à nossa frente, porque a esse Moisés, um homem que colocou a sua vida de frente com o faraó, que representava a autoridade máxima naquela época, que podia ser morto, porque eu quero falar para vocês, meus irmãos, Moisés estava lá no deserto, casado já, com seus filhos, bem, ele não precisava dar o eis-me aqui para o Senhor ir lá, mas por amor a Deus e por amor ao seu povo, né? Ele já tinha até matado um egípcio por amor àquele povo, que ele nem foi criado para esse povo, foi criado aos pés do faraó, com toda a riqueza, com toda a sabedoria, e ele abriu mão de tudo, em busca do Deus vivo, e quando ele teve um encontro com Deus na sarça ardente, meus irmãos, ele mudou de caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Será que você tem andado nesse caminho, ou você tem feito parte dos impacientes? E meus irmãos, eu não consigo crer que se você serve o Senhor verdadeiramente, você tem tido falta de alguma coisa na sua casa, na sua vida. Eu não consigo crer. E mesmo que tudo esteja faltando, meus irmãos, como nós vimos o nosso irmão Paulo falar, que ele disse que aprendeu a padecer necessidade e a ter a bonança, irmãos. Nós temos que aprender. Não é? Lá na Netflix ficou muito claro para mim, meus irmãos, se nós ficássemos, né, no geral, 14 dias em casa, esse vírus ia acabar. Simples assim.
meus irmãos, 14 dias. Porque aqueles que estão infectados no hospital só tem 2 caminhos. Ou sai morto, ou sai curado, e quem já está curado não pega de novo porque cria imunidade. Os que estão assintomáticos, se ficassem dentro das suas casas, né? O que é ser assintomático? É não ter sintomas, só são transmissores. Se ficassem dentro das suas casas, eles não iriam transmitir. Ah, missionária, você está tratando desse assunto? Porque a Bíblia diz que o bom pastor, ele guia as ovelhas. E eu não quero perder nenhuma das minhas ovelhas para o Covid. Não quero, meus irmãos. Porque a palavra do Senhor é muito clara, né? Moisés subiu lá ao Monte Sinai para pregar os 10 mandamentos, porque ele foi falar com Deus numa missão, e o povo ficou impaciente, já criou um bezerro de ouro, Arão já se contaminou, e aí se você for lendo, o Moisés começa a falar com Arão e com o povo, por que vocês me traíram, né? Porque vocês traíram a Deus, vocês são povo de Deus. E Moisés vai numa posição de súplica, numa posição de arrependimento e diz para Deus: Senhor, este é o teu povo, foi o Senhor que tirou ele da terra do Egito. Não os destrua, porque os egípcios vão ver e vão falar que o Senhor só tirou este povo para destruí-los. Não é? Porque até os egípcios, meus irmãos, reconheceram a grandeza de Deus. E quantas vezes o nosso meio é assim, o de fora, o que é gentil, o que é ímpio, o que não tem Jesus, fala, né? Quando eu não era cristã, lá na minha juventude, na minha adolescência, eu, a missionária Silvia, nós tínhamos uma amiga, Rosângela, né? Hoje ela descansou no Senhor. E nós tínhamos essa amiga, e essa nossa amiga era de uma igreja, e as pessoas, os nossos amigos, às vezes tiravam sarro. Irmãos, eu não conhecia nada de Jesus, mas o meu coração era latente, no coração da missionária, nós sempre defendíamos aquela menina. Eu falava, deixa ela quieta, né, que o pessoal tirava o sarro, porque ela tinha um cabelo bem compridão, bagunçava o cabelo dela, e eu sempre falava, deixa essa menina quieta, porque ela tá com a verdade. Se a gente não quer seguir, não tem problema, mas o que ela tá falando é verdade, né, ela tá certa. E ela falava o quê? De salvação, que Jesus ia voltar, e o pessoal dava risada, meus irmãos, né? Então, assim, mesmo você não sendo cristão, você sabe o que é o certo, o que é errado, o que é o bem e o mal. Porque todos nós comemos daquela árvore do bem e do mal, da árvore do conhecimento, lá no Jardim do Éden, em Gênesis 3. E o Senhor foi muito claro, né? O Senhor, e eles falam, esse tal de Moisés, né? Tratando de Moisés como qualquer pessoa, como se Moisés não tivesse feito nada pelo povo, né? E quantos de nós somos assim, ingratos, irmãos, a Deus, né? Agradeça o que você tem. Se você tem só o feijão, agradeça. Se você tem o arroz e feijão, glorifique. Se você tem mistura, glorifique a Deus. Glorifique pela sua vida. Porque essa semana nós perdemos uma amiga nossa, tem uma amiga, e a gente pegou em oração e amamos aquela menina, e ela morreu com 28 anos, se eu não me engano. 28 anos, deixou a filha. Né? A missionária Silvia está com um amigo internado também, lá na UTI, já quase perdendo o pé, com o rim parado. Será, meus irmãos, que nós vamos ter que esperar essa doença bater na nossa porta para a gente tomar uma atitude de obedecer, né, o que o Ministério da Saúde está falando? Eu glorifico a Deus, meus irmãos. O que eu vou falar aqui não é para me gabar, não, é para a glória de Deus. O Senhor não tem deixado faltar nem o aluguel da Shalom Itaúsul, Ele tem suprido. Porque Ele é Deus, meus irmãos. Ele é Deus de ouro e prata. Quantos pastores nós vemos querendo manipular as igrejas para levar dízimo e oferta na igreja, para pagar aluguel? Meus irmãos, vamos dobrar o joelho e acreditar. Ele é Deus. E se Ele não suprir, é porque Ele sabe. Você vai lá, entrega e aluga outra. Entendeu? Quem mora de aluguel é de aluguel, irmão. Você pode alugar a qualquer momento. Então o povo, ele ficou impaciente. E aí influenciou Arão. E Arão se deixou influenciar. E depois ele vira para Moisés e fala, ainda justifica. Sabe o que ele disse para Moisés? Ele fala para Moisés assim, que Moisés conhecia o povo. Que esse povo era um povo que gostava de pecar. Né? Eu quero até achar aqui. Ele diz aqui... Ele fala para Moisés, e é muito triste. Quer ver? Deixa eu achar aqui. Ele responde a Arão no versículo 22. Ó, meu Senhor, não te enfureças ainda mais. Tu bem sabes o quanto este povo é inclinado a praticar o mal. Né? E ele também, irmãos, porque ele praticou o mal. E Deus, como é onisciente, sabia a intenção do coração do povo. E Deus vai lá e corrige, que Moisés ainda queria acreditar. Olha, não é assim, Senhor. O Senhor fala, não, esse povo, ele está falando que é você que tirou ele do Egito. O povo não reconheceu a Deus como seu Salvador. E quantos de nós, irmãos? E se nós morrermos, missionária? Glória a Deus, irmãos. A Bíblia diz que morrer com Cristo é lucro. Então até quando, né, nós vamos ser desobedientes, vamos ser duros, vamos ser obstinados, incrédulos? Será que nós precisamos ver para crer? Né? Se você tiver a oportunidade, assista lá na Netflix, se você tiver, né, esse estudo,
Mostra lá o vírus lá dentro da célula do ser humano e se multiplicando, né? Ele consegue, missionária, mas ele sobrevive na madeira, sobrevive no ferro. Amém, meus irmãos, mas é por pouco tempo, por menos de 12 horas no geral. Mas o ser humano não, o ser humano ele fica 14 dias e ele pode contaminar outros. Nós temos no nosso grupo várias pessoas, irmãos, que nós estamos orando, uns 4 ou 5 que estão contaminados, né? Um que foi contaminado porque foi para uma festa. Então a gente vê o quê? Que as pessoas têm se contaminado, não é porque o vírus tem entrado dentro da casa delas, não. Porque como eu tenho visto aí um monte de áudio assim, de profetada, que meu coração tem se entristecido, meus irmãos. Falando que o diabo vai vir e que tem que deixar a porta fechada e ungir a porta e a janela pro diabo não entrar. Meus irmãos, porta e janela não segura demônio não. A Bíblia fala que todos os dias 11 mil demônios estão ao nosso redor, está escrito lá. Em Salmo 91, e a Bíblia fala que os anjos do Senhor que acampam ao nosso redor para nos guardar, aleluia, por isso. E nós vamos esperar o quê? Achamos que uma porta, não, nada vai impedir. Só que eu percebo, irmãos, toda vez que eu pergunto para a pessoa, mas por que fulano pegou? Porque fulano foi lá para o meio da multidão, porque fulano foi para a festa. Então quem é que tem procurado, irmãos? A doença, quem tem contribuído para fazer com que aquela estatística suba? Né? Se você tem que ir no mercado, eu entendo, mas se proteja, chega em casa, lava seu sapato, lava sua mão, usa máscara. Eu não posso de usar máscara, irmãos, eu tenho rinite, né, assim. E ela voltou por conta da máscara. Meu nariz coça, parece que vai cair, mas eu seguro firme, mexo no elástico, fico segura lá. Por quê? Porque eu não quero contaminar minha família quando eu saio pra rua, quando eu preciso sair. Então nós temos que entender, irmãos, que a impaciência gera incredulidade. Porque aí você pensa, não, eu só vou até ali, só vou na festa de aniversário da fulana, que a fulana falou que tá tudo arrumadinho. Irmãos, aí junta 30, 40 pessoas. Tá ali, sempre tem um assintomático no meio, né? E aí você tem uma carga de imunidade mais baixa, pega, vai lá pra UTI. Não tô dizendo que é todos, tem as exceções, irmãos. Né? Mas a maioria que eu tenho visto no grupo é pessoas que não ficavam quietas em casa, né? Que saíam sem necessidade, que você não faça parte desse, né? Que você não seja esse tal de governo, esse tal de Ministério Público. Como eu ouvi no condomínio do meu pai, né? Uma irmã falando pra mim que esse vírus era uma invenção, que era um vírus político. Que eu não quis chegar perto dela, que ela era de idade. É um vírus político. Eu falei, minha irmã, lá no grupo tem um rapaz que tá morrendo. Que pediram oração, a família pediu oração. Então que você não seja tolo, né? Achar que o vírus não existe. Ele está aí, irmãos, ele está matando as pessoas. E nós precisamos obedecer. Se nós não obedecemos às autoridades que nós vemos, nós vamos falar que vamos obedecer a Deus que não vemos, não, meus irmãos, né? Quis abordar esse assunto porque é um assunto atual. É um assunto, né? Que você não seja como Arão, né? Arão era um homem de caráter opositor, né? Ele foi um sacerdote que ele quis fazer o bezerro de ouro ali para agradar o povo, né? Que você não faça nada para agradar ninguém. E não foi essa vez só. Quando Moisés foi passar outra situação, ele se uniu a Miriam, né? E mais para frente ele se une a Miriam, tira sarro de Moisés e Miriam fica leprosa, né? Por quê, irmãos? Porque ele tinha ciúmes, tinha inveja de Moisés, né? Ele teve. Mesmo assim o Senhor foi misericordioso, depois levantou ele como sacerdote, os seus filhos. Mas quantas vezes Moisés precisou corrigir Arão e Miriam também, né? Nós não podemos ser como Caim, meus irmãos. Deus falou para Caim, onde está o seu irmão? E Caim pergunta, acaso eu sou o guardião do meu irmão? Você é guardião do seu irmão, você é guardião da sua família, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, dos seus irmãos da igreja. Por isso que a Bíblia fala, se nosso irmão está pecando, fazendo alguma coisa errada, a Bíblia fala para que nós cheguemos lá e venhamos corrigi-lo. E que você possa corrigir o seu irmão. Né? Que você possa entender, eu quero que você tenha entendimento do que tem acontecido no país, né? O inimigo é invisível, mas ele não é mais poderoso que o teu Deus. Mas precisa que você tome essas precauções, para que você não se contamine, para que você não morra. Sabe o que aconteceu, irmãos? Para encerrar aqui, né? Para o vídeo não ficar muito longo. Você sabe o que aconteceu? Sabe qual foi o castigo do povo? Vá lá para o capítulo 32, versículo 28. E os filhos de Levi fizeram tudo segundo a palavra de ordem proferida por Moisés, que veio essa ordem de Deus. E naquele dia morreram mais de 3.000 homens do povo. Você acha que é isso que Deus queria? Mas eram homens duros e obstinados que o Senhor sabia que eles nunca iriam se corrigir.
Então nós temos visto muitas vidas serem ceifadas, né? No vídeo lá na Netflix mostra muito claro, irmãos, todos os presidentes falando que não ia fazer o isolamento social. Depois mostra eles, depois mais ou menos de uns 20 dias, quando já tá morrendo 20 mil pessoas, não sei quantas mil pessoas, mostra eles dando lá o anúncio que era para fazer o isolamento social, que não era só uma simples gripe. Nós estamos aí nessa situação, então fique na sua casa. O Senhor quer guardar a sua casa, mas nós precisamos obedecer às autoridades. Deixe de ser impaciente, né? Porque a falta de paciência gera incredulidade na sua vida. Aí você já acha que nada vai acontecer, não é? Agora é o tempo da gente orar e crer que o Senhor vai enviar o maná. Você vê que o Senhor enviava o maná, irmãos, e o povo era tão duro, tão obstinado, que o Senhor falou, não precisa aguardar, eu vou mandar todo dia. O que o povo fazia? O povo ia lá na Mache, Cantaramanais, e guardava o maná, com medo do outro dia faltar. Quer dizer, eles não acreditavam que Deus era todo poderoso para suprir as suas necessidades. E eles se tornaram desobedientes, e a desobediência gera rebeldia, e a rebeldia para Deus é igual ao pecado de feitiçaria. Ai, missionária, mas eu estou lendo aqui no capítulo 28 que Deus matou 7 mil homens. Deus é ruim, não, 3 mil homens, Deus é ruim, não, meus irmãos. A Bíblia diz que Deus é amor, entendeu? E Ele não tem prazer na morte do ímpio. Mas o Senhor não mandou você ir lá para a festa, o Senhor não mandou você ir para lugar nenhum. Né? O Senhor, a Bíblia fala que o próprio Jesus, quando foi passar lá pelo imposto, numa ponte que precisaria pagar o imposto, ele fez um milagre. Sabe qual foi o milagre que ele fez, meus irmãos? Ele mandou Pedro ir pescar, se eu não me engano, um dos discípulos mandou Pedro pescar. E se eu não me engano, ele veio com peixe. E quando ele abriu a boca do peixe, tinha lá as moedas, 2, para pagar o imposto dele e o de Pedro. Então o Senhor faz tudo perfeito, o caminho de Deus é perfeito. E o Senhor fala, se ouvires e me obedeceres, aí terás êxito nos seus caminhos. Mas muitas vezes nós não queremos ouvir, e se nós não ouvimos, muito menos obedecer. Então que você não seja como o povo, este povo que andou com Moisés, né? Que o Senhor deixa bem claro aqui. Ele fala no versículo 9, o próprio Deus diz, tenho observado este povo. Eu quero dizer para você que o Senhor está me observando e te observando agora neste momento. E ele fala, eis que é um povo de dura cerviz e teimoso. Né? Às vezes eu vejo assim, às vezes uma ovelha liga, outra ovelha liga, fala uma coisa, e às vezes o Espírito Santo de Deus, pela misericórdia, convém que eu diminua e o Senhor cresça, começa a mostrar o que está atrás daquilo, e às vezes meu coração se entristece, meus irmãos. Imagina de Deus, né? Se o Senhor, eu estou aqui ministrando para a glória de Deus, mas o Senhor sabe que é para a glória de Deus, mas eu podia estar aqui também para me aparecer no YouTube, não é verdade? Eu vou divulgar o meu nome. Nunca os irmãos viram a gente fazendo vídeo, nem eu, nem a missionária, ninguém. Irmãos, no final dá um like aí. Não, irmãos, porque a intenção não é essa, promover o canal da Shalom Itaú Sul. A intenção é que você entenda que Deus só trabalha com pessoas obedientes. Amém? Que você não seja duro, que você não seja obstinado nesse tempo, né? Que você possa obedecer o que ali o Ministério da Saúde está falando. Porque, irmãos, o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração para mudar a ministração a hora que eu liguei o celular aqui. Sabe por quê? Porque Ele está preocupado com a sua vida, meus amados. Ele não quer que você sofra, Ele quer te guardar. Então obedeça, porque o Senhor Jesus era obediente e Ele obedeceu e obedeceu até a morte de cruz. Pense nisso. Amém? E você que ainda não aceitou Jesus, Jesus está às portas. A Bíblia fala que isso é o princípio das dores. Se nós não estamos suportando muitas vezes ficar aí em afastamento social 2 meses, você imagina quando Jesus arrebatar a igreja, meu querido. Minha querida, quando Jesus voltar, como não vai ser, né? Vai ser um caos. Porque ainda muitas coisas não estão acontecendo de ruim, porque a igreja ainda está na terra. E você crendo ou não crendo, a gente já vê que tudo aponta para a vinda de Cristo. Os governos, a nova união mundial, né? Essa é outra palavra. Mas eu queria chamar a tua atenção, que você ainda está no tempo de aceitar Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E se você quer aceitar o Senhor, é só você fazer uma oração aí simples e objetiva. Dizer, Senhor, eu te aceito como meu Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, perdoa todos os meus pecados. Eu rejeito tudo que eu fiz até agora e você sabe qual é o tipo de pecado que você tem, se você mente, se você defrauda, se você prostitui, você sabe, né? Eu conheço pessoas que chegaram na beira da morte, irmãos, e nem assim se aquebrantaram ao Senhor. Então eu quero dizer que essa é uma decisão pessoal e exclusiva sua.
Amém? Que o Senhor possa te guardar, que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te dar paz, uma paz que excede a todo entendimento, mas não seja como este povo no Egito. Eu quero te dizer que se você for ler os capítulos, a Bíblia fala que toda essa geração morreu no Egito e não viu a terra prometida. Amém? Que você possa estar na terra prometida, na Nova Jerusalém, porque tudo aqui neste mundo vai passar. O Covid vai passar, porque é promessa de Deus. Amém? Mas guarde o que você tem de mais precioso, que é a sua vida no Senhor. Amém? Um abraço, um beijo para todos. Shalom, que você tenha uma semana de bênçãos e de vitórias. E até quinta-feira, para a glória do Senhor Jesus. Amém?